Muitas vezes acreditamos que mudar a vida exige anos de esforço, mas a verdade é que uma única ideia pode ser o ponto de virada. Eu, Joe Dispenza, aprendi que a mente responde de imediato a novos comandos. E quando você se abre para uma verdade poderosa, seu cérebro começa a criar novas conexões, e sua energia se reorganiza em direção a uma nova realidade. A frase que quero que você guarde nesta manhã é simples e transformadora. Hoje eu escolho criar minha vida, em vez de apenas reagir a ela. Se você repete e sente profundamente essa frase, logo ao acordar, está dizendo ao seu cérebro e ao seu coração que não viverá mais no piloto automático. Está declarando que vai assumir o controle de seus pensamentos, suas emoções e suas ações. Essa pequena mudança de foco pode mudar todo o rumo do seu dia e, com o tempo, mudar completamente sua vida. Agora quero te mostrar como essa simples ideia pode se expandir em 6 passos claros, para que você viva que meus pensamentos não eram apenas reflexos passageiros, mas verdadeiras sementes plantadas no solo da minha mente. Cada ideia que eu nutria, mesmo que parecesse pequena ou inofensiva, germinava e começava a dar forma à maneira como eu vivia. Era como se cada pensamento fosse uma semente silenciosa, que com o tempo, crescia e se transformava em resultados concretos na minha vida. Essa percepção mudou completamente minha responsabilidade sobre o que penso. Quando comecei a observar isso de perto, percebi que muitos dos frutos que colhia eram, na verdade, consequências das sementes negativas que eu mesmo plantava. Pensamentos de dúvida, de medo ou de escassez cresciam dentro de mim até se tornarem realidades externas. Eu me perguntava por que as coisas não mudavam, sem perceber que estava cultivando o mesmo jardim de sempre. Foi nesse ponto que entendi. Se quero colher algo novo, preciso plantar pensamentos novos. Essa revelação me fez repensar a forma como lidava com minha mente no dia a dia. Eu havia me acostumado a acreditar que não podia controlar o que pensava, mas descobri que sim, eu tinha escolha. Eu podia decidir quais sementes manter e quais descartar. Isso não significava que pensamentos negativos nunca surgiriam, mas que eu não precisava alimentá-los. Eu podia escolher regar as ideias que me fortaleciam, em vez daquelas que me enfraqueciam. Comecei, então, a praticar diariamente a seleção consciente dos meus pensamentos. Sempre que percebia que estava pensando em fracasso, medo ou limitação, mudava o foco para algo que representasse crescimento, confiança ou abundância. No início, parecia artificial, mas com o tempo, percebi que era como treinar um músculo. Quanto mais eu praticava, mais natural se tornava escolher pensamentos que me ajudavam a crescer. Com essa prática, percebi que meus dias começaram a mudar. Quando plantava pensamentos de clareza e gratidão pela manhã, meu dia inteiro parecia responder de forma diferente. As situações fluíam melhor, minhas emoções ficavam mais equilibradas, e até minhas ações eram mais assertivas. Era como se o simples ato de escolher pensamentos melhores tivesse o poder de reorganizar toda a minha realidade. A ciência também apoia essa visão. Estudos mostram que pensamentos recorrentes reforçam circuitos neurais específicos, tornando-os mais fortes. Isso significa que, quanto mais repetimos uma ideia, mais ela se enraiza em nosso cérebro. Esse processo se chama neuroplasticidade, e ele prova que nossos pensamentos realmente moldam nosso comportamento e nossa vida. Saber disso reforçou em mim a certeza de que cada pensamento é, de fato, uma semente com poder criador. Hoje vivo com a consciência de que cada pensamento plantado em minha mente é um investimento no meu futuro. Não espero mais que as coisas mudem sozinhas. Sei que tudo começa dentro de mim. Cada ideia que cultivo gera frutos em minha vida. E por isso, escolho com atenção o que pensar. Porque descobri que meus pensamentos são sementes, e são eles que moldam não apenas meu dia, mas toda a minha jornada. Que minhas emoções eram apenas reações inevitáveis aos acontecimentos da vida. Se algo bom acontecia, eu me sentia bem. Se algo ruim surgia, eu me sentia mal. Mas percebi que viver assim era me tornar refém das circunstâncias. Descobri que minhas emoções não apenas refletiam o que eu vivia,
mas também determinavam a energia que eu carregava para criar o que viria a seguir. Essa revelação me mostrou que minhas emoções podiam alinhar ou sabotar toda a minha energia. Entender isso mudou completamente minha forma de enxergar os dias. Eu percebi que, se acordava com sentimentos de ansiedade, frustração ou medo, levava essa frequência para todas as situações que encontrava. Era como usar lentes embaçadas. Nada parecia dar certo. Tudo parecia pesado. Por outro lado, quando escolhia começar o dia com gratidão, confiança e calma, era como abrir o caminho para oportunidades fluírem. O que eu sentia por dentro se refletia em tudo ao meu redor. Foi então que compreendi que minhas emoções eram como bússolas energéticas. Quando estavam alinhadas, eu sentia clareza, foco e vitalidade. Quando estavam desalinhadas, meu corpo se sentia drenado, confuso e até doente. Essa conexão me mostrou que cuidar do que eu sinto não é apenas uma questão psicológica, mas também física. Minhas emoções afetavam diretamente minha energia, minha saúde e até minha capacidade de tomar decisões. A partir dessa percepção, decidi praticar a consciência emocional. Comecei a observar o que sentia em diferentes momentos do dia. Sempre que percebia emoções que me enfraqueciam, não tentava mais escondê-las ou negá-las. Em vez disso, fazia uma pausa, respirava e perguntava a mim mesmo: essa emoção me ajuda a criar o que quero ou está sabotando minha energia? Essa simples pergunta me dava clareza e me ajudava a realinhar meu estado interno. Descobri que eu tinha mais poder sobre minhas emoções do que imaginava. Eu não precisava ser arrastado por elas o tempo todo. Podia escolher práticas que me elevavam: meditação, respiração, gratidão, ou até mesmo mudar minha postura física. Pequenas mudanças me ajudavam a transformar rapidamente meu estado emocional. E quando minha emoção mudava, minha energia mudava junto, abrindo espaço para que eu criasse resultados melhores. A ciência explica isso claramente. Emoções como raiva e medo geram substâncias químicas que colocam o corpo em estado de sobrevivência, limitando a criatividade e a clareza mental. Já emoções como amor, alegria e gratidão liberam hormônios que fortalecem o sistema imunológico e aumentam nossa energia vital. Ou seja, nossas emoções literalmente moldam nosso corpo e influenciam a energia com a qual interagimos com o mundo. Hoje sei que minhas emoções são ferramentas poderosas. Não são inimigas que preciso combater, mas sinais que me mostram se estou alinhado ou não com o que desejo criar. Quando escolho emoções elevadas, minha energia se expande, minha mente se abre e minha vida flui. Quando caio em emoções negativas, minha energia se contrai e tudo fica mais difícil. Por isso, aprendi a cuidar diariamente do que sinto, porque minhas emoções podem ser o maior motor da minha transformação ou a maior barreira no meu caminho. Durante muito tempo, eu acreditava que apenas grandes decisões tinham o poder de transformar a minha vida. Pensava que precisaria de momentos épicos, mudanças drásticas ou viradas radicais para ver resultados reais. Mas com o tempo percebi que eram justamente as pequenas escolhas do dia a dia que acumulavam um impacto profundo. Descobri que cada escolha consciente, por menor que parecesse, estava construindo silenciosamente o futuro que eu viveria. Entender isso mudou a forma como eu encarava minhas rotinas. Antes eu não dava importância a decisões simples. Levantar da cama no horário certo, escolher o que comer, decidir se faria ou não um exercício. Tudo isso parecia insignificante diante das grandes metas que eu tinha, mas comecei a notar que eram justamente essas pequenas escolhas que determinavam meu nível de energia, minha clareza mental e até minha motivação para perseguir objetivos maiores. Cada vez que eu fazia uma escolha consciente, como desligar o celular para focar em um trabalho, ou beber água em vez de algo prejudicial, sentia que estava assumindo o controle da minha vida. Não era sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre provar a mim mesmo dia após dia que eu tinha o poder de decidir. Essas pequenas vitórias reforçavam minha confiança e criavam uma base sólida para conquistas maiores. No início, subestimei o poder desse processo. Eu achava que decisões simples não fariam tanta diferença, mas com o tempo, percebi que cada escolha era como um tijolo colocado na construção de uma casa.
Sozinhos, esses tijolos pareciam pequenos. Juntos, criavam algo firme e duradouro. As pequenas escolhas diárias formavam o alicerce invisível que sustentava grandes resultados no futuro. Esse entendimento me deu clareza para mudar hábitos. Em vez de esperar motivação para dar grandes saltos, comecei a focar em passos pequenos e consistentes. Se queria melhorar minha saúde, escolhia caminhar alguns minutos por dia. Se queria mais conhecimento, lia algumas páginas diariamente. O poder estava na consistência e não no tamanho da ação. Pequenas escolhas conscientes feitas repetidamente tinham o poder de mudar completamente minha realidade. A ciência também comprova isso. Nossos cérebros são moldados por repetição. Pequenas decisões, quando praticadas de forma constante, reprogramam conexões neurais e criam novos padrões de comportamento. É assim que hábitos são formados e transformam nossa identidade. Ou seja, não são os grandes eventos que nos mudam, mas as escolhas invisíveis que repetimos todos os dias. Hoje sei que não preciso esperar por grandes oportunidades ou momentos perfeitos. O que realmente importa são as escolhas que faço agora, no presente. Cada decisão, por menor que pareça, é uma semente plantada no meu futuro. E quando escolho com consciência, estou moldando resultados maiores do que poderia imaginar. Percebi que pequenas escolhas, feitas com intenção, não são pequenas de verdade. Muito tempo, eu buscava justificativas externas para explicar por que minha vida não era como eu desejava. Culpava o ambiente, as pessoas ao meu redor, a falta de oportunidades, até mesmo a sorte. Era mais fácil acreditar que o problema estava fora do meu controle do que admitir que eu mesmo tinha responsabilidade sobre meus resultados. Mas em algum momento compreendi uma verdade que mudou tudo. Criar minha vida significava assumir responsabilidade total pelo meu futuro. Esse entendimento foi libertador e, ao mesmo tempo, desafiador. Libertador, porque me mostrou que eu não precisava mais esperar que o mundo mudasse para que minha vida mudasse. Desafiador porque me colocou diante do fato de que não havia mais desculpas. Se eu queria uma vida diferente, eu teria que agir de forma diferente. Essa tomada de consciência me tirou do papel de vítima e me colocou no papel de criador. Assumir responsabilidade total não significa controlar tudo o que acontece. Eu aprendi que imprevistos, dores e dificuldades fazem parte do caminho, mas significa escolher como reagir a cada situação e o que fazer com cada experiência. Quando parei de me perguntar por que isso aconteceu comigo e comecei a perguntar o que posso aprender com isso, minha visão de mundo mudou. Eu deixei de ver problemas como barreiras e passei a vê-los como materiais de construção para meu crescimento. Esse novo olhar me fez perceber que minha mente era a principal ferramenta para criar meu futuro. Se eu acreditava que não tinha escolha, minha vida refletia essa crença. Mas quando comecei a afirmar que era responsável por tudo que construía, comecei a atrair situações que reforçavam essa decisão. Era como se o universo respondesse à minha disposição de assumir o comando. Eu não era mais passageiro, estava sentado no volante. No início foi difícil lidar com essa responsabilidade. Havia momentos em que eu queria voltar ao papel confortável de vítima, porque assumir responsabilidade exige coragem. É mais fácil culpar os outros, mas percebi que cada vez que eu assumia o controle, eu me fortalecia. Eu sentia que estava criando raízes sólidas dentro de mim, que nenhuma circunstância externa podia arrancar. Esse fortalecimento interior se tornou meu maior recurso. A ciência da mente confirma essa ideia. Pesquisas mostram que pessoas que acreditam no chamado locus interno de controle, a percepção de que são responsáveis por seus resultados, têm mais sucesso, saúde e bem-estar do que aquelas que acreditam que tudo depende de fatores externos. Isso reforça que assumir responsabilidade não é apenas uma questão filosófica, mas um caminho comprovado para transformar a vida de forma real. Hoje sei que criar minha vida é aceitar, com coragem e humildade, que cada passo depende de mim. Não espero mais pelo momento perfeito, pela ajuda externa ou pelo destino. Entendi que meu futuro é uma soma de minhas escolhas, atitudes e pensamentos presentes. E assumir essa responsabilidade não me pesa, me liberta. Porque,
Ao aceitar que tudo depende de mim, descobri que tenho em minhas mãos o poder de construir qualquer realidade que eu escolher viver. Você percebeu que a disciplina e a consciência não são dons reservados para poucos, mas escolhas que podemos assumir todos os dias. Vimos que cada manhã é uma chance real de começar de novo, que nossos pensamentos funcionam como sementes que moldam a realidade, e que nossas emoções podem alinhar ou sabotar a energia que carregamos. Também ficou claro que pequenas escolhas conscientes têm o poder de gerar grandes transformações, e que assumir responsabilidade total pela própria vida é o caminho para criar um futuro verdadeiramente alinhado com os nossos desejos. Essas não são ideias distantes ou teóricas, são práticas reais que começam com um simples passo, aqui e agora. Quero te encorajar a não deixar essa reflexão ficar apenas na teoria. Escolha uma ação concreta para hoje, uma nova forma de pensar, um hábito a reforçar, uma emoção elevada para sustentar. Pequenas mudanças, feitas de forma consciente e repetida, criam resultados extraordinários com o tempo. Lembre-se, você não está preso ao passado nem às circunstâncias atuais. Cada novo dia é um convite para recriar sua história. E a frase que deve te acompanhar é esta: hoje eu escolho criar minha vida, em vez de apenas reagir a ela. Repita, sinta, viva essa verdade, e você verá a transformação acontecer. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, acompanhe nossas próximas mensagens e permita que cada dia seja um passo a mais na sua evolução. Juntos, vamos construir uma nova consciência e transformar a forma como vivemos.